Meu ex me traiu com uma empreendedora visionária, depois que eu o sustentei por 2 anos, me perseguiu quando ela o largou, foi preso por stalking. E anos depois eu acabei sendo a consultora que salvou e depois destruiu a empresa dele. A vida tem dessas. Meu nome é Sarah, tenho 28 anos, e nunca pensei que seria eu postando aqui no Reddit. Mas a vida tem uma forma cruel de te colocar em situações que você jura que só acontecem com outras pessoas. Relacionamento de 4 anos, morando junto há 2, tudo parecendo estável do lado de fora. Até que deixou de ser. Você sabe como é quando você olha para trás e percebe que seu relacionamento não desmoronou de uma vez? É como uma torneira pingando. No começo você nem nota, mas um dia acorda e a casa está inundada. Foi exatamente assim que meu relacionamento com Daniel, 30 anos, se transformou em algo que eu não reconhecia mais. Quando começamos, as coisas eram sólidas. Simples, sabe? Nossas sextas-feiras eram pizza, séries bobas na Netflix e ele roubando meu travesseiro como se não tivesse já 3 no lado dele da cama. Ele gostava do fato de eu não estar correndo atrás de baladas nem fingindo ser alguma influencer de fachada. Eu era estável, tinha objetivos claros, estava construindo uma carreira sólida na área de marketing. Aparentemente, estabilidade é atrativa no começo. Até o Instagram convencer você de que está perdendo viagens espontâneas para Cancún e jantares em restaurantes que custam mais que o aluguel. Daniel mergulhou direto nessa ilusão. Um dia, ele dizia o quanto amava nosso apartamento. No seguinte, já reclamava que era pequeno demais, sem personalidade, como se estivéssemos vivendo em um cubículo de escritório. Deixa eu esclarecer uma coisa, o apartamento era ótimo. 2 quartos, cozinha americana, uma sacada que dava para a cidade. Eu mesma escolhi cada móvel, cada quadro na parede. Gastei fins de semana inteiros na IKEA montando estante, pendurou plantas, fiz daquele lugar um lar. Mas de repente tudo aquilo ficou básico demais para a nova visão que ele tinha de si mesmo. Sim, porque aparentemente Daniel decidiu que queria ser um empreendedor. E aqui está o detalhe que vai explicar toda essa bagunça. Quando decidimos morar juntos, fizemos um acordo. Eu pagaria o aluguel e as contas fixas da casa porque ganhava mais e tinha um emprego estável. Ele cuidaria do mercado, limpeza e pequenos reparos, já que estava construindo seu negócio e tinha horários mais flexíveis. Sinceramente, no começo parecia justo. Daniel tinha essa startup de aplicativos que sempre estava quase decolando. Então ele contribuía com o trabalho doméstico enquanto eu mantinha as contas em dia. Eu não ligava de ser a provedora financeira principal. Na verdade, meio que me orgulhava disso. Mulher independente, sabe? Sustentando o sonho do namorado e construindo meu próprio império. Ironia do destino, esse arranjo voltaria para me assombrar de formas que eu jamais imaginei. As noites tranquilas que costumávamos amar de repente não eram mais suficientes para ele. Daniel começou a passar horas no Instagram, vendo esses gurus de empreendedorismo postando fotos em jatos particulares e coworkings chiques. E depois me lançava olhares de lado como se eu fosse responsável por ele não estar vivendo essa vida. Olha o Marcos, ele dizia, enfiando o celular na minha cara. O cara tem 25 anos e já está faturando 6 dígitos. Ele não fica em casa vendo Netflix. Pois é, Daniel, porque o Marcos herdou uma empresa do pai. Não é exatamente self-made, e eu respondia, tentando manter a paciência. Aí surgiu a colega de trabalho, Vanessa. Daniel tinha conseguido um espaço num coworking para fazer networking, e conheceu essa garota que estava montando uma empresa de marketing digital. Ela supostamente era visionária, disruptiva, tudo o que eu aparentemente não era. A Vanessa entende minha mentalidade empreendedora, ele começou a repetir. Ela não questiona quando eu quero investir em oportunidades. Ah, investir. Porque gastei mais de R$3.000 em um curso online sobre dropshipping que ele assistiu 2 vezes e depois esqueceu, é investimento. Mas quando eu questiono se realmente precisamos gastar dinheiro que não temos em mentorias de R$500 por mês, eu sou a namorada que não apoia os sonhos dele. E sabe o que mais me irritava? Eu tentei. Eu realmente me esforcei para entender esse mundo dele. Fui em eventos de networking que eram basicamente festas com gente desesperada para vender curso online. Ouvi apresentações sobre mindset milionário, até meus ouvidos sangrarem. Fingi interesse quando ele explicava pela 20ª vez como ia revolucionar o e-commerce brasileiro. Mas não importava o quanto eu apoiasse, nunca era do jeito certo. Se eu dava opinião, eu estava sendo controladora. Se eu não dava, eu não me importava com os sonhos dele. Era um jogo impossível de ganhar. Enquanto isso, eu estava aqui fazendo o trabalho real de namorada. Quando a mãe dele teve problema de saúde, fui eu quem pesquisou médicos e acompanhou ela nas consultas porque ele estava muito ocupado, com reuniões importantes que nunca geravam um centavo. Quando ele quis largar o emprego de meio período que tinha para se dedicar totalmente ao empreendedorismo, fui eu quem assumiu todos os custos da casa para que ele pudesse se encontrar. Eu era basicamente o colchão de segurança que sustentava todos os experimentos dele. E como ele via isso? Não como parceria, não como amor, mas como falta de ambição da minha parte. Comecei a perceber pequenos sinais.
Ele suspirava quando eu chegava do trabalho na hora certa, como se pontualidade fosse sinal de mediocridade. Me criticava por preferir jantar em casa a gastar R$ 200 em restaurantes para fazer networking. Uma vez ele disse: Sarah, você pensa pequeno demais. Não consegue ver o quadro maior. Eu ri e respondi: Daniel, o quadro maior inclui pagar conta de luz. Desculpa por pensar nessas coisas básicas. Mas ele não riu de volta. Estava falando sério. Foi a primeira vez que pensei: esse cara não quer uma parceira, ele quer uma patrocinadora com benefícios. Daniel começou a sair mais com esse novo círculo de empreendedores. Gente que achava que ter cartão de crédito estourado era uma estratégia de investimento agressiva e que dívida era alavancagem. Eles enchiam a cabeça dele com ideias sobre como eu era limitante e como ele merecia alguém que vibrasse na mesma frequência. Uma noite, ele chegou em casa cheirando a perfume caro e começou a falar sobre como nossa vida estava estagnada. A gente vive numa rotina, Sarah. Não tem crescimento, não tem visão. Daniel, crescimento não é postar foto bebendo champanhe no Instagram. É construir algo sólido. Que nem esse apartamento, que nem minha carreira, que nem tudo que a gente construiu junto. Mas isso não é emocionante, ele rebateu. A Vanessa entende que para crescer precisa correr riscos. Ah, a Vanessa de novo. Que conveniente. A essa altura, eu já não estava mais brava. Estava observando, calculando. Dá para perceber quando alguém já tem um pé fora da porta, mas ainda está usando sua Netflix e comendo na sua geladeira. Comecei a reparar como ele ficava no celular durante nossos jantares, como reclamava de tudo que eu fazia, como me comparava constantemente com a mentalidade empreendedora da colega. Ficou óbvio para onde as coisas estavam indo. Mas em vez de confrontá-lo logo, deixei que ele seguisse com o teatro. Porque quando alguém está tão convencido de que a grama é mais verde do outro lado, você não precisa entregar a chave do portão. Eles mesmos pulam a cerca. E foi exatamente o que aconteceu numa quinta-feira qualquer. Estávamos os dois no sofá, ele mexendo no notebook, trabalhando, enquanto eu dobrava roupas. Ele foi ao banheiro e deixou o celular na mesinha de centro. A tela acendeu com uma notificação. Normalmente eu não mexo no celular de ninguém. Privacidade é sagrada para mim. Mas quando você vê uma mensagem que diz mal posso esperar para sair dessa vida pequena com você no fim de semana, seu cérebro não pensa, deve ser spam. Era da Vanessa. Claro. Minha mão tremeu por um segundo antes de pegar o telefone. Abri a conversa e rolei para cima. Não eram apenas flertes. Eles estavam planejando um fim de semana juntos. Fazendo piada sobre a namorada acomodada dele. Vanessa escrevia coisas como: você merece alguém que sonhe grande igual você, e imagina quando a gente tiver nossa empresa juntos. Daniel respondia com entusiasmo, falando sobre como se sentia preso, como eu era muito conservadora, e como não via a hora de estar com alguém que entendesse sua visão. Ler aquilo não me deu vontade de chorar. Me deu vontade de rir, porque ali estava esse homem que eu sustentava há 2 anos, reclamando que eu pensava pequeno. Planejando fugir com uma mulher que provavelmente nem sabia que ele não pagava uma conta nesta casa. Daniel voltou do banheiro e me viu segurando o celular. O que você está fazendo? Perguntou, não exatamente nervoso, mas irritado, como se eu estivesse violando algum direito dele. Isso é particular, ele continuou. Você não deveria estar mexendo nas minhas coisas. Eu não gritei. Não me levantei. Só olhei para ele e disse, particular tipo planejar um fim de semana romântico com a Vanessa? O rosto dele não demonstrou surpresa, nem culpa. Ele só revirou os olhos como se eu estivesse sendo dramática. Tá, você viu, disse, se jogando na poltrona como um adolescente sendo confrontado pela mãe. E daí? Ela me entende de uma forma que você nunca vai entender. A Vanessa entende sua visão empreendedora? Perguntei, minha voz mais calma que eu imaginava ser possível. Exato. Ela pensa grande. Ela não fica me limitando com pessimismo e conta de luz. Conta de luz. Como se manter nossa casa funcionando fosse algum tipo de hobby inútil. E você acha que ela vai bancar essa visão empreendedora dela? Continuei, genuinamente curiosa. A gente vai construir algo juntos. De igual para igual. Não essa relação desequilibrada que a gente tem. Desequilibrada. O homem que eu sustentei por 2 anos estava me chamando a relação de desequilibrada. Algo clicou na minha mente naquele momento. Não era raiva. Não era tristeza. Era clareza absoluta. Perfeito, eu disse, me levantando calmamente. Boa sorte com isso. E foi só isso. Não discuti. Não implorei. Não tentei fazê-lo ver o quanto estava sendo ridículo. Apenas fui até o quarto, peguei uma mala e comecei a fazer algo que deveria ter feito há muito tempo, separar minhas coisas das dele. Daniel me observou empacotando como se eu estivesse fazendo um truque de mágica que ele não conseguia entender. Para onde você vai? Perguntou, agora com um tom ligeiramente preocupado. Não é mais problema se eu respondi, dobrando minhas roupas metodicamente. Você quer construir algo de igual para igual com a Vanessa? Perfeito. O apartamento está liberado para vocês. Espera, ele disse, e pela primeira vez havia uma nota de pânico na voz. Você não pode simplesmente sair assim. Posso sim.
E estou saindo. Mas as contas, o aluguel, como é que vai ser? E aí que a ficha caiu para ele. Durante 2 anos, Daniel tinha vivido numa bolha onde dinheiro aparecia magicamente para manter nossa vida funcionando. Ele nunca tinha parado para pensar de onde vinha a grana do aluguel, da conta de luz, da internet, do mercado. Para ele, essas coisas simplesmente existiam. Daniel, eu disse, parando de arrumar a mala por um momento. Você passa tanto tempo falando sobre empreendedorismo e assumir riscos. Parabéns! Agora você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática. Você não pode me deixar com tudo isso. Claro que posso. Você não queria independência? Alguém que sonhasse grande igual você? Agora tem. A Vanessa vai adorar ajudar com as contas, tenho certeza. Enquanto ele balbuciava sobre responsabilidades e acordos, eu já estava 3 passos à frente. Primeira coisa, abri o aplicativo do banco e cancelei todos os débitos automáticos. Aluguel, condomínio, luz, água, internet, tudo. Se Daniel queria jogar de empresário, podia começar aprendendo a gerenciar fluxo de caixa. Em seguida, transferi meu dinheiro da conta conjunta que usávamos para emergências. Deixei exatos R$ 50, suficiente para ele comprar um curso online sobre como pagar contas. Cancelei todas as assinaturas que eu bancava. Netflix, Spotify, Amazon Prime, aquela academia cara que ele frequentava 2 vezes por mês. Academia essa onde, coincidência ou não, ele tinha conhecido vários dos seus novos parceiros de negócios. E quando terminei de arrumar minhas coisas essenciais, não bati a porta. Não fiz discurso dramático. Simplesmente peguei minha bolsa, as chaves do carro, e saí como uma executiva saindo de uma reunião que acabou. O último som que Daniel ouviu foi o clique da fechadura. Quando parei o carro na frente da casa da minha irmã Júlia, não estava tremendo nem chorando. Estava sorrindo. Porque pela primeira vez em meses eu me sentia livre. Livre do peso de carregar alguém que não queria ser carregado. Livre da responsabilidade de manter as luzes acesas para alguém que só reclamava da falta de holofotes. Júlia me recebeu com uma taça de vinho e um finalmente que fez tudo valer a pena. Você demorou. Ela disse, me dando um abraço apertado. Eu estava ficando preocupada que você nunca ia perceber o tipo de pessoa que ele era. Eu percebi há um tempo, admiti. Só estava esperando ele cavar o próprio buraco. E que buraco foi esse? As primeiras semanas foram silenciosas. Daniel não tentou entrar em contato, provavelmente porque estava ocupado demais vivendo sua fantasia empreendedora com Vanessa. Eu, por outro lado, estava redescobrindo como era bom acordar sem alguém reclamando que eu acordava cedo demais, ou que minha rotina de exercícios era obsessiva, ou que eu trabalhava demais. Comecei a frequentar aulas de pilates. Voltei a sair com amigas que tinha negligenciado porque Daniel sempre achava algum defeito nelas, eram muito tradicionais ou não tinham mentalidade de crescimento suficiente. Renovei a decoração do meu espaço na casa da Júlia, gastei dinheiro em mim mesma sem ter que justificar cada compra. Pela primeira vez em anos, eu tinha energia. Energia que eu nem percebeu que estava gastando em alguém que nunca ficava satisfeito. No trabalho, consegui uma promoção. Meu chefe disse que eu parecia mais focada, mais confiante. Não sei o que você está fazendo, Sarah, mas continue. Você está radiante. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não estava mais desperdiçando energia emocional em alguém que considerava minha estabilidade um defeito de personalidade. Enquanto isso, através de amigos em comum, comecei a receber atualizações sobre a vida de Daniel. E que atualizações eram essas? A primeira coisa que descobri foi que ele e Vanessa tinham de fato começado um relacionamento. As redes sociais deles explodiram com fotos de casal em coworkings descolados, selfies em eventos de networking, stories sobre construir um império juntos. A segunda coisa que descobri foi que o apartamento que compartilhávamos por 2 anos durou exatos 3 meses sem meus pagamentos. Daniel aparentemente não tinha a menor noção de quanto custava manter uma vida. Quando a primeira conta de luz chegou com o valor integral, sem o desconto de pontualidade que eu sempre conseguia, ele entrou em pânico. Quando o proprietário ligou cobrando o aluguel atrasado, ele descobriu que falar sobre fluxo de caixa em eventos de networking era muito diferente de ter um fluxo de caixa real. Vanessa, a visionária empreendedora, morava com os pais e não tinha a menor intenção de dividir custos com ninguém. Empreendedorismo, ao que parece, não incluía gastos com moradia no orçamento dela. Um amigo em comum me contou que Daniel tentou negociar com o proprietário, oferecendo uma proposta de parceria para quitar o débito. Aparentemente, ele sugeriu que poderia agregar valor ao imóvel através de marketing digital em troca do desconto na dívida. O proprietário, um senhor de 60 anos que possui outros 5 apartamentos para alugar, não ficou muito impressionado com a proposta disruptiva. Despejo sumário. Foi quando Daniel começou a entrar em contato comigo. Primeiro foram mensagens casuais. Oi, Sarah. Como você está? Saudades. Como se fossemos velhos amigos que perderam o contato, não um ex-casal onde uma das partes foi traída publicamente. Ignorei. Depois vieram as mensagens mais diretas. Sarah, precisamos conversar.
Acho que nos precipitamos. Continuei ignorando. Então chegaram as mensagens desesperadas. Sara, eu cometi um erro. Você sempre foi diferente. A Vanessa não é quem eu pensava que era. Ah, que surpresa! A garota que incentivou um homem a trair a namorada que o sustentava não era a flor que se cheirasse. Quem poderia imaginar? Mas a mensagem que realmente me fez rir alto foi esta. Sara, você me conhece melhor que ninguém. Sabe que eu não sou assim. Foi tudo um momento de confusão. Podemos tentar de novo? Eu me conhece melhor que ninguém. Como se traição fosse um momento de amnésia temporária. Não respondi nenhuma mensagem. Mas mantive todas salvas porque algo me dizia que ia precisar delas mais tarde. E eu estava certa. Uma amiga me contou que Daniel tinha postado uma foto no Instagram sentado num café, olhando pensativo para o horizonte, com uma legenda sobre aprender com os erros e valorizar quem realmente importa. Nos comentários, ele respondia para pessoas que perguntavam se estava bem com frases do tipo: às vezes perdemos pessoas importantes por bobeira e nem sempre reconhecemos o valor de quem temos ao lado. Era um festival de indireta patética. Vanessa, pelo que soube, não ficou muito feliz com essa nova fase introspectiva dele. O relacionamento deles durou menos que uma temporada de reality show. Ela o largou no meio de um evento de networking, na frente de todo mundo, dizendo que ele tinha energia muito pesada e não estava aligned com os objetivos dela. Daniel ficou sem a namorada visionária, sem apartamento, sem dinheiro e sem dignidade. Uma combinação impressionante de incompetência. Foi quando a perseguição começou. Primeiro, ele descobriu onde eu estava morando. Não foi difícil, Júlia postava stories ocasionalmente, e ele sempre foi bom em investigar redes sociais quando o assunto era controle. Comecei a encontrar bilhetes no meu carro. Coisas como: Sara, só quero conversar, e você foi a melhor coisa da minha vida, me dá uma chance de explicar. Ignorei os bilhetes, mas comecei a fotografá-los. Instinto me dizia que ia precisar de evidências. Depois ele começou a aparecer nos lugares que eu frequentava. Na academia nova, no mercado, no shopping. Sempre fingindo que era coincidência. Nossa, que mundo pequeno, ele dizia, sorrindo como se fosse um encontro casual entre velhos amigos. Daniel, eu respondia, fria como gelo, pare de me seguir. Eu não estou te seguindo. Só estou vivendo minha vida. Sua vida que magicamente acontecia nos mesmos lugares que a minha, na mesma hora que a minha. Que coincidência interessante. A situação escalou quando ele começou a aparecer no meu trabalho. Não dentro do prédio, segurança não deixaria, mas no estacionamento. Encostado no meu carro, esperando eu sair. Sara, por favor, só me escuta por 5 minutos, ele implorava. Eu aprendi. Eu mudei. A Vanessa me fez ver o quanto você sempre foi especial. A Vanessa te fez ver, repeti, incrédula. Daniel, a única coisa que te fez ver alguma coisa foi sua conta bancária no vermelho. Não é sobre dinheiro, ele protestou. É sobre amor. Sobre o que a gente construiu junto. O que a gente construiu? Daniel, eu construí. Você morou. Mas ele continuava aparecendo. Todo dia. Sempre com uma desculpa nova, sempre com uma versão diferente da mesma ladainha sobre ter aprendido com os erros. Meus colegas de trabalho começaram a reparar. Sara, tem um cara te esperando no estacionamento de novo, eles me avisavam. Você quer que a gente chame a segurança? Foi quando percebi que precisava tomar uma atitude mais drástica. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Daniel fez a jogada mais desesperada e patética possível. Ele me mandou um vídeo. Um vídeo de 3 minutos dele sentado no que parecia ser um quarto bagunçado, provavelmente a casa dos pais, já que tinha perdido o apartamento, chorando. Chorando mesmo. Lágrimas escorrendo, voz embargada, a performance completa. Sara, ele dizia entre soluços, eu não consigo viver sem você. Eu fiz a maior besteira da minha vida. Você sempre foi minha alma gêmea, minha parceira de verdade. Eu estava confuso, estava sendo influenciado pelas pessoas erradas. Mas agora eu sei. Você é tudo para mim. Ele continuava, eu não tenho nada sem você. Perdi minha casa, perdi minha direção, perdi meu propósito. Porque meu propósito sempre foi construir uma vida com você. Por favor, me perdoa. Por favor, volta para mim. Eu prometo que vou ser o homem que você merece. Era simultaneamente hilário e perturbador. Hilário porque menos de 6 meses antes ele estava me chamando de limitante e conservadora. Perturbador porque havia uma intensidade nos olhos dele que não parecia saudável. Mostrei o vídeo para a Júlia, que assistiu com uma expressão de nojo crescente. Sara, ela disse quando o vídeo acabou, esse cara não está bem da cabeça. Isso não é amor, é obsessão. Eu sei, respondi. E está ficando pior. Estava mesmo. Daniel começou a me mandar mensagens a qualquer hora do dia e da noite. Áudios longos onde ele falava sobre nossos momentos juntos, como se fosse algum tipo de terapia regressiva em tempo real. Lembra quando a gente assistiu aquele filme e você riu tanto que quase engasgou? Lembra da primeira vez que você cozinhou para mim? Você é tão especial, Sara. Nenhuma mulher vai ser como você. Era como se ele tivesse criado uma versão romântica e nostálgica do nosso relacionamento que não tinha nada a ver com a realidade.
Na versão dele, éramos um casal perfeito que se separou por um mal-entendido trágico. Na realidade, ele tinha me traído e me abandonado porque eu não era empreendedora o suficiente. O ponto de ruptura foi quando ele apareceu na casa da Júlia. Era um sábado de manhã. Eu estava na cozinha fazendo café quando a campainha tocou. Júlia foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Sara, ela disse baixinho, é o Daniel. Ele está com flores. Meu estômago gelou. Como ele tinha descoberto o endereço da Júlia? Havia várias formas, claro. Redes sociais, amigos em comum, investigação básica. Mas o fato de ele ter se dado ao trabalho de descobrir mostrava um nível de determinação que me assustou. Fui até a porta. Lá estava ele, segurando um buquê de rosas vermelhas que provavelmente custou mais do que ele tinha condições de gastar, considerando que estava morando com os pais. Sara, ele disse, voz trêmula, eu precisava te ver. Daniel, você está invadindo minha privacidade. Não deveria estar aqui. Eu sei que você está chateada. Mas escuta, eu tenho uma proposta. Uma proposta. Como se relacionamento fosse negociação comercial. Que tipo de proposta? Perguntei, mais por curiosidade mórbida que por interesse real. Volta comigo. A gente recomeça do zero. Eu larguei toda aquela bobagem de empreendedorismo. Consegui um emprego fixo numa empresa séria. Vou provar que mudei. Ele pausou, esperando alguma reação minha. Como eu não disse nada, continuou. A gente pode alugar um apartamento novo. Eu pago todas as contas dessa vez. Você não vai precisar se preocupar com nada. Eu cuido de você do jeito que você sempre mereceu. Era impressionante como ele conseguia distorcer a realidade. Na cabeça dele, o problema do nosso relacionamento tinha sido ele não pagar contas, não a traição, não a deslealdade, não os meses de desrespeito e comparações com outra mulher. Daniel, eu disse calmamente, você não está entendendo. Não é sobre dinheiro. É sobre caráter. Você me traiu. Você me desrespeitou. Você me abandonou por outra pessoa. E quando essa pessoa te abandonou, você quer voltar para mim como se eu fosse um plano B. Não é assim, ele protestou. Você sempre foi prioridade. Eu estava confuso, estava passando por uma fase difícil. Fase difícil, interrompi. Daniel, você estava planejando um fim de semana romântico com outra mulher. Vocês riam de mim pelas minhas costas. Isso não é confusão, é crueldade. As flores tremeram na mão dele. Eu posso explicar tudo isso. Deixa eu explicar. Não, eu disse firme. Não há explicação que justifique o que você fez. E não há volta. Acabou, Daniel. Definitivamente. Fechei a porta. Ouvi ele bater mais algumas vezes, chamando meu nome, implorando para eu abrir. Depois de uns 10 minutos, o barulho parou. Olhei pela janela e vi ele indo embora, ombros caídos, flores jogadas no chão da calçada como lixo. Achei que ele tinha entendido a mensagem. Estava errada. Nos dias seguintes, Daniel intensificou a perseguição de uma forma que chegava a ser assustadora. Mensagens de texto a qualquer hora. Ligações que iam direto para o correio de voz, onde ele deixava áudios longos e cada vez mais desesperados. Sara, eu sei que você está me evitando, mas precisa entender que eu mudei. De verdade dessa vez. Consegui um emprego bom, estou fazendo terapia, estou trabalhando em mim mesmo. Tudo para ser digno de você de novo. Terapia. Interessante como ele descobriu terapia só depois que perdeu tudo. Eu entendo que você está magoada. Tem todo o direito de estar. Mas não pode simplesmente me cortar da sua vida assim. A gente tem história juntos. A gente tem amor de verdade. História. Como se história fosse desculpa para assédio. Ele começou a aparecer em lugares cada vez mais específicos. No meu salão de beleza. Na farmácia onde compro remédio. Na padaria perto do trabalho onde pego café pela manhã. Oi, Sara, ele dizia, sorriso forçado, como se fôssemos vizinhos cordiais. Que bom te ver. Daniel, pare, eu respondia. Isso é perseguição. Não é perseguição. É dedicação. Dedicação. Ele chamava assédio de dedicação. A gota d'água foi quando ele apareceu no aniversário de uma amiga minha. Uma festa particular numa casa, onde ele obviamente não tinha sido convidado. Eu estava conversando com um grupo de pessoas quando olhei para o lado e lá estava ele, do outro lado da sala, me encarando com aquele sorriso perturbador. Meu estômago revirou. Como ele soube dessa festa? Murmurei para minha amiga Carla. Não sei, ela respondeu, também notando a presença dele. Você quer que eu peça para ele sair? Antes que eu pudesse responder. Daniel começou a atravessar a sala em minha direção. As pessoas notaram a tensão no ar e foram se afastando, criando um pequeno círculo constrangido ao nosso redor. Sara, ele disse, voz alta o suficiente para todo mundo ouvir, preciso falar com você. Não, eu respondi também em voz alta. Você não foi convidado para essa festa. Saia. Só 5 minutos. Por favor. Não. Saia agora, Daniel, ou eu chamo a polícia. Ele olhou ao redor, percebendo que todas as pessoas na festa estavam nos observando. Algumas pegaram os celulares, provavelmente se preparando para filmar caso a situação escalasse.
A aniversariante, uma amiga próxima minha chamada Bruna, se aproximou com dois caras que pareciam dispostos a escortar Daniel para fora. Olha, cara, disse um deles, você não foi convidado. É melhor ir embora. Daniel me olhou uma última vez, aquele olhar que misturava desespero com raiva, como se eu fosse responsável por toda a humilhação que ele estava passando. Isso não acabou, Sarah, ele murmurou baixo, só para eu ouvir. Não era uma ameaça direta, mas havia algo no tom dele que me arrepiou. Ele saiu da festa sozinho, mas deixou todo mundo desconfortável. As pessoas começaram a me fazer perguntas que eu não queria responder. Como ele sabia da festa? Há quanto tempo ele estava me seguindo? Eu estava segura? Quando cheguei em casa naquela noite, contei tudo para Júlia. Ela estava furiosa. Sarah, isso passou de todos os limites. Você precisa ir na polícia. Ir na polícia e falar o quê? Que meu ex-namorado aparece em lugares públicos. Que seu ex-namorado está te perseguindo. Que ele invadiu uma festa privada só para te confrontar. Que ele está fazendo você se sentir insegura na sua própria cidade. Ela estava certa, mas uma parte de mim ainda hesitava. Daniel nunca tinha me ameaçado fisicamente. Nunca tinha sido violento. Estava sendo obsessivo e invasivo, mas tecnicamente não estava fazendo nada ilegal. Essa hesitação quase me custou caro. 2 dias depois, voltei tarde do trabalho. Tinha ficado até mais tarde terminando um projeto, então eram quase 10 da noite quando estacionei na frente da casa da Júlia. A rua estava escura e silenciosa. Quando saí do carro e comecei a caminhar até a casa, ouvi passos atrás de mim. Achei que fosse algum vizinho chegando em casa, então não me virei. Sarah, gelei. Era a voz do Daniel. Me virei devagar. Lá estava ele, saindo de trás de uma árvore como se tivesse estado esperando há horas. Daniel, o que você está fazendo aqui? Esperando você, ele disse, se aproximando. Precisamos conversar. Não, não precisamos. E você está me assustando. Por que você está com medo de mim? Ele perguntou, parecendo genuinamente confuso. Eu nunca te machucaria. Você sabe disso. Mas havia algo diferente nele. O cabelo desgrenhado, roupas amarrotadas, olhos com olheiras profundas. Parecia alguém que não dormia há dias. Daniel, são 10 da noite. Você está escondido na rua esperando eu chegar em casa. Isso não é normal. Nada na minha vida é normal desde que você me deixou, ele respondeu, voz quebrando. Eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo pensar em mais nada além de você. Comecei a recuar em direção à casa, mas ele acompanhou meu movimento. Você era tudo para mim, Sarah. Minha base, minha razão de existir. Quando você saiu, eu desmoronei. Perdi tudo. O apartamento, o dinheiro, a direção. Até a Vanessa percebeu que eu estava perdido sem você. Daniel, isso não é culpa minha. Você escolheu a Vanessa. Lembra? Eu sei que fiz merda. Mas foi porque eu estava com medo. Medo do quanto eu te amava, do quanto eu dependia de você. A Vanessa representava uma fantasia de independência, sabe? Mas era só fantasia. A realidade é que eu não sou nada sem você. Ele estava falando cada vez mais rápido, as palavras saindo atropeladas, como se ele tivesse ensaiado esse discurso 1000 vezes na cabeça. Eu fiz terapia, Sarah. O psicólogo me ajudou a entender que eu tenho medo de abandono desde criança. Por isso que eu sempre sabotava nosso relacionamento. Mas agora eu entendo. Agora eu posso ser o homem que você merece. Cheguei na porta da casa e comecei a procurar as chaves na bolsa, mãos tremendo ligeiramente. Você não está me ouvindo, ele continuou, agora mais agitado. Eu mudei, Sarah. De verdade. Consegui um emprego bom, estou ganhando bem, posso cuidar de você do jeito certo dessa vez. Encontrei as chaves e comecei a abrir a porta. Não me ignore. A voz dele ficou mais alta. Por favor, Sarah, só me escuta por 5 minutos. 5 minutos para eu explicar tudo. Não, eu disse, finalmente conseguindo abrir a porta. Deixa eu em paz, Daniel. Entrei rápido e fechei a porta, trancando por dentro. Ouvi ele bater do lado de fora. Sarah, abre a porta. Eu só quero conversar. Não vou embora até você me escutar. Fiquei encostada na porta, coração disparado. Júlia apareceu no corredor, de pijama. O que está acontecendo? É o Daniel, sussurrei. Ele estava me esperando na rua. As batidas na porta continuaram, junto com a voz dele implorando para eu abrir, repetindo que só queria conversar, que me amava, que não conseguia viver sem mim. Júlia pegou o telefone. Vou chamar a polícia. Espera, eu disse. Deixa eu tentar fazer ele ir embora primeiro. Abri uma fresta da janela e gritei, Daniel, vou chamar a polícia se você não for embora agora. Chama, ele gritou de volta. Eu não me importo. Não tenho mais nada a perder mesmo. Você já tirou tudo de mim. Isso me deixou ainda mais preocupada. Um homem que não tem nada a perder é perigoso. As batidas pararam, e por um momento achei que ele tinha ido embora. Mas quando olhei pela janela da sala, vi ele sentado no meio-fio, cabeça entre as mãos. Ficou lá por horas. Literalmente horas. Júlia e eu nos revezamos vigiando pela janela. Às vezes ele andava de um lado para o outro na calçada, falando sozinho. Outras vezes ficava parado, apenas olhando para a casa.
Por volta das 3 da manhã, ele finalmente foi embora. Amanhã mesmo você vai na polícia, Julia disse. Isso já passou de todos os limites. Concordei. Finalmente tinha entendido que Daniel não ia parar por conta própria. Na manhã seguinte fui à delegacia mais próxima. A delegada que me atendeu, uma mulher de uns 45 anos com expressão séria, ouviu minha história com atenção. Você tem provas do comportamento dele? Ela perguntou. Mostrei as mensagens de texto, os áudios, as fotos dos bilhetes que ele deixava no meu carro. Contei sobre as aparições nos lugares que frequento, sobre a invasão na festa, sobre a emboscada na frente de casa. Isso caracteriza perseguição, sim, ela disse. Vou registrar um boletim de ocorrência e você pode pedir uma medida protetiva. Ele vai ser proibido de se aproximar de você num raio de 200 metros. O processo foi mais rápido do que eu esperava. Em 2 dias, Daniel foi notificado oficialmente. A medida protetiva estava em vigor. Achei que isso ia resolver o problema. Estava enganada. Em vez de parar, Daniel ficou mais criativo. Começou a mandar flores para o meu trabalho. Não pelo nome dele, claro. Usava nomes falsos ou simplesmente um admirador. Mas eu sabia que era ele porque as cartas que acompanhavam as flores continham referências específicas ao nosso relacionamento. Para a mulher que me ensinou o verdadeiro significado de amor, dizia uma delas. Saudades do nosso cantinho especial, dizia outra, referência óbvia ao nosso antigo apartamento. Quando isso não funcionou, ele começou a criar perfis falsos nas redes sociais para me mandar mensagens. Oi, Sarah, sou amigo do Daniel. Ele está muito mal. Acho que você deveria conversar com ele. Sarah, você não acha que está sendo muito dura com o Daniel? Ele realmente mudou. Era patético, mas também assustador. Mostrava que ele estava dedicando tempo e energia consideráveis para tentar me manipular de qualquer forma possível. O mais perturbador foi quando ele começou a envolver outras pessoas. Ligava para amigos nossos em comum, contando uma versão distorcida da história onde eu era a vilã que havia abandonado um homem vulnerável no pior momento da vida dele. A Sarah sempre foi muito fria, ele dizia para quem quisesse ouvir. Quando as coisas ficaram difíceis para mim, ela simplesmente me abandonou. Nem tentou me apoiar. Alguns amigos mais próximos sabiam a verdade e me defendiam. Outros, que conheciam nossa história apenas superficialmente, começaram a me olhar com desconfiança. Uma ex-colega de faculdade até me mandou mensagem. Sarah, o Daniel me procurou e contou sobre vocês dois. Não sabia que você era tão insensível. O coitado está destruído. Tive que explicar a situação para ela, mostrar prints das mensagens dele, contar sobre a traição e a perseguição. Só assim ela entendeu que Daniel estava manipulando a narrativa. Mas nem todos se davam ao trabalho de ouvir minha versão. Para algumas pessoas, eu me tornei a ex-namorada cruel que arruinou a vida de um homem apaixonado. Daniel estava sistematicamente tentando destruir minha reputação social. Foi quando decidi que era a hora de tomar medidas mais drásticas. Procurei um advogado especializado em assédio e violência doméstica. Dr. Roberto, um homem de uns 50 anos com experiência sólida nesse tipo de caso, analisou toda a documentação que eu havia reunido. Você fez certo em guardar tudo, ele disse. Mensagens, fotos dos bilhetes, registro das aparições dele, o boletim de ocorrência. Temos material suficiente para uma ação criminal. Criminal? Perseguição é crime, Sarah. Assédio psicológico é crime. O que ele está fazendo não é amor, é tortura psicológica sistemática. Nunca tinha pensado nesses termos, mas ele estava certo. Daniel não estava tentando reconquistar meu amor. Estava tentando me quebrar psicologicamente até eu não ter mais forças para resistir. Dr. Roberto entrou com uma ação criminal contra Daniel por perseguição e assédio moral. Também pediu o aumento da medida protetiva e indenização por danos morais. Agora é esperar, ele disse. E continue documentando tudo. Se ele violar a medida protetiva, vai ser preso em flagrante. Não demorou muito para Daniel descobrir sobre a ação criminal. E como era de se esperar, ele não reagiu bem. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Mais um perfil fake, obviamente. Você quer me destruir, é isso? Depois de tudo que vivemos juntos, você quer me ver na cadeia? Em seguida, eu dediquei 2 anos da minha vida para você. Cuidei de você, amei você, fiz tudo por você. E agora você me paga com uma ação criminal. A distorção da realidade era impressionante. Na versão dele, eu era uma ingrata que estava perseguindo juridicamente um homem que só queria demonstrar seu amor. Mas a mensagem mais perturbadora veio no dia seguinte. Se você acha que uma medida protetiva vai me impedir de lutar pelo nosso amor, está muito enganada. Amor verdadeiro não conhece barreiras legais. Era uma ameaça velada, mas clara. Ele estava dizendo que ia continuar me perseguindo, independentemente das consequências legais. E foi exatamente o que ele fez. Daniel começou a violar a medida protetiva de forma sistemática, mas cuidadosa. Aparecia nos lugares onde eu estava, mas mantinha uma distância que tecnicamente respeitava os 200 metros. Ficava do outro lado da rua, me observando.
Sentava numa mesa distante no mesmo restaurante onde eu almoçava. Era tecnicamente legal, mas psicologicamente devastador. Eu não podia ir a lugar nenhum sem sentir que estava sendo vigiada. Pior ainda, ele começou a seguir minha família. Júlia me ligou um dia, voz tensa. Sara, tem um cara aqui na frente de casa que parece com o Daniel. Como assim parece? Está de boné e óculos escuros, mas acho que é ele. Está no carro há 2 horas, só observando. Quando cheguei lá, o carro tinha ido embora. Mas no dia seguinte, ele voltou. Daniel tinha descoberto uma nova forma de me torturar. Ameaçar indiretamente as pessoas que eu amava. Minha mãe ligou preocupada. Sara, tem um rapaz que apareceu aqui em casa perguntando por você. Disse que era seu amigo, mas algo nele me deixou desconfortável. Era Daniel, claro, fazendo visitas sociais para minha família, se apresentando como preocupado com meu bem-estar. Ele disse que você não está bem, que está passando por um momento difícil e se afastando das pessoas. Minha mãe continuou. É verdade isso? Tive que explicar toda a situação para ela. Minha mãe ficou horrorizada. Que tipo de homem faz isso? Ela perguntou. Isso não é amor, Sara. Isso é obsessão doentia. Exatamente. Mas Daniel havia conseguido plantar dúvidas na cabeça dela sobre meu estado mental. Mesmo depois de saber a verdade, percebi que minha mãe ficou com um pé atrás, como se parte dela acreditasse que talvez eu estivesse exagerando na situação. Essa foi a estratégia mais cruel do Daniel, usar minha própria família para me desestabilizar emocionalmente. A situação chegou ao ápice num sábado de manhã. Eu havia acordado cedo para ir à academia quando recebi uma ligação histérica da Júlia. Sara, você precisa voltar para casa agora. O que aconteceu? Tem alguém tentando arrombar nosso carro. Meu sangue gelou. Onde você está? Na janela do quarto observando. É um homem de capuz. Não consigo ver o rosto direito. Chama a polícia, Júlia. Agora. Voltei correndo para casa, coração disparado. Quando cheguei, havia uma viatura da polícia na frente da casa e Júlia conversando com 2 policiais. O que aconteceu? Perguntei. Alguém tentou forçar a fechadura do seu carro, um dos policiais explicou. Sua irmã chamou a gente, mas quando chegamos aqui o sujeito já tinha fugido. Examino o carro. A fechadura estava danificada, mas não completamente quebrada. Havia arranhões ao redor da maçaneta, sinais claros de tentativa de arrombamento. Vocês acham que foi tentativa de roubo? Perguntei. Os policiais se entreolharam. Pode ser, disse um deles. Mas é estranho. Normalmente ladrão de carro não desiste tão fácil. E sua irmã disse que o cara ficou mexendo no carro por muito tempo, como se estivesse procurando alguma coisa específica. Meu estômago afundou. Não era tentativa de roubo. Era Daniel. Contei para os policiais sobre a medida protetiva e sobre toda a situação de perseguição. Eles anotaram tudo e disseram que iam incluir essa informação no relatório. A senhora acha que foi seu ex-namorado? Um deles perguntou. Tenho quase certeza. Mas a senhora não viu o rosto dele, né? Então não temos como provar. Exato. Daniel estava sendo esperto. Todas as suas ações eram calculadas para serem perturbadoras, mas não tecnicamente legais ou comprováveis. Mas ele havia cometido um erro. Quando os policiais foram embora, Júlia me chamou para o quarto dela. Sara, eu filmei, ela sussurrou, me mostrando o celular. Na tela, um vídeo tremido mostrando um homem encapuzado mexendo no meu carro. A qualidade não era boa, mas quando ele levantou a cabeça por um segundo, dava para ver parte do rosto. Era Daniel. Júlia, você é um gênio, eu disse, abraçando minha irmã. Isso é prova suficiente. No mesmo dia, levei o vídeo para Dr. Roberto e para a delegacia. A delegada que havia registrado o primeiro boletim analisou as imagens com atenção. Não dá para ter 100% de certeza de que é ele, ela disse. Mas junto com todo o histórico de perseguição, é evidência suficiente para um mandado de busca e apreensão. Mandado de busca? Vamos revistar a casa onde ele mora, procurar mais evidências. E ele vai ser intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos. Finalmente Daniel ia enfrentar consequências reais pelos seus atos. A revista na casa dos pais dele, onde ele estava morando desde que perdeu o apartamento, foi reveladora. Encontraram um caderno com anotações detalhadas sobre minha rotina. Horários que eu saía de casa, lugares que frequentava, placas de carros de pessoas próximas a mim. Era um verdadeiro dossiê de perseguição. Também encontraram prints de todas as minhas redes sociais, algumas fotos minhas que ele havia baixado, e mais perturbador de tudo, um calendário onde ele marcava os dias em que tinha me encontrado, com corações desenhados. Dr. Roberto me mostrou fotos do material apreendido. Sara, isso é comportamento de stalker profissional. Ele estava documentando sistematicamente sua vida. Me senti nauseada. Durante meses Daniel havia transformado me espionar numa atividade metódica, quase científica. Quando foi intimado a comparecer na delegacia, Daniel finalmente perdeu a compostura. Dr. Roberto conseguiu uma cópia da gravação do depoimento. Daniel alternava entre negar tudo e se fazer de vítima incompreendida. Eu amo a Sara, ele dizia, voz chorosa. Tudo que fiz foi por amor.
Ela está distorcendo a situação para me prejudicar. Quando confrontado com as evidências, as mensagens, o vídeo, o material encontrado em casa, ele mudou a estratégia. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas foi porque estou desesperado. Ela era tudo para mim. Quando alguém perde a pessoa mais importante da vida, pode fazer coisas irracionais. Senhor Daniel, disse a delegada, perseguir alguém não é irracional. É criminoso. A senhora Sarah deixou claro que não quer contato com o senhor. Existe uma medida protetiva em vigor. O senhor violou essa medida repetidas vezes. Mas eu mudei, ele insistiu. Estou fazendo terapia, consegui um emprego. Posso provar que sou uma pessoa diferente agora. Então prove respeitando a decisão dela de não querer contato. Saí da delegacia naquele dia com uma sensação estranha. Não era exatamente alívio, porque sabia que Daniel não ia desistir facilmente. Mas pela primeira vez em meses, senti que alguém com autoridade havia entendido a gravidade da situação. Daniel foi formalmente acusado de perseguição, violação de medida protetiva e dano ao patrimônio. O juiz aumentou a distância mínima para 500 metros e determinou que ele fizesse acompanhamento psiquiátrico compulsório. Achei que isso seria o fim. Mais uma vez me enganei. Daniel não podia mais se aproximar fisicamente, então intensificou a guerra psicológica. Começou uma campanha de difamação sistemática nas redes sociais. Criava perfis falsos para comentar nas minhas fotos, espalhando mentiras sobre mim. A Sarah é uma pessoa fria e calculista, escrevia um perfil. Destruiu a vida de um homem que só a amava. Cuidado com essa menina, escrevia outro. Ela é capaz de inventar qualquer história para se fazer de vítima. Era impossível provar que era ele, mas o padrão era óbvio. Os comentários sempre continham detalhes específicos sobre nosso relacionamento que só Daniel sabia. Minha reputação profissional começou a ser afetada. Colegas de trabalho me faziam perguntas constrangedoras. Uma cliente chegou a comentar: vi umas coisas sobre você na internet. É verdade que você inventou uma história de perseguição? Tive que explicar a situação para meu chefe, mostrar documentos legais, provar que eu era a vítima, não a vilã. Sarah, ele disse depois de analisar tudo, isso é muito sério. Você precisa de apoio profissional para lidar com essa situação. A empresa me ofereceu acompanhamento psicológico e a opção de trabalhar de casa sempre que me sentisse insegura. Mas Daniel não parou por aí. Descobri que ele estava ligando para empresas onde eu tinha entrevistas de emprego, porque sim, depois de tudo isso decidi mudar de área e procurar novas oportunidades. Olha, disse uma recrutadora durante uma entrevista, recebi um telefonema anônimo com informações preocupantes sobre você. A pessoa disse que você tem problemas psicológicos e já processou ex-namorados por ciúme. Tive que explicar toda a situação ali mesmo na entrevista. Obviamente não consegui a vaga. Daniel havia encontrado uma forma de sabotar até mesmo minhas perspectivas profissionais. Foi quando percebi que ele não queria me reconquistar, ele queria me destruir. A obsessão havia se transformado em vingança pura. Se ele não podia me ter, ia fazer de tudo para que eu não conseguisse reconstruir minha vida. Dr. Roberto entrou com uma nova ação, dessa vez por difamação e sabotagem profissional. Mas provar que Daniel estava por trás dos perfis falsos e ligações anônimas era quase impossível. Ele está sendo muito esperto, admitiu o advogado. Sabe exatamente como causar dano máximo sem deixar rastros legais claros. Passei a viver numa paranoia constante. Toda ligação de número desconhecido me deixava tensa. Todo comentário negativo nas redes sociais me fazia suspeitar que era ele. Toda oportunidade profissional que não dava certo me deixava imaginando se Daniel havia interferido. Era exatamente o que ele queria, me fazer sentir que ele tinha controle sobre todos os aspectos da minha vida, mesmo à distância. Mas então, algo inesperado aconteceu. Daniel cometeu um erro grande. Na sua obsessão por me prejudicar, ele começou a perseguir também Júlia. Ligações anônimas para o trabalho dela, comentários maldosos nas redes sociais dela, até mesmo aparições próximas ao local onde ela trabalhava. Júlia é mais impulsiva que eu. Quando percebeu o que estava acontecendo, ela não hesitou. Contratou um detetive particular. Sarah, ela me disse uma semana depois, tenho novidades. E você não vai acreditar. O detetive havia seguido Daniel durante uma semana. Fotografou ele criando perfis falsos numa lan house. Filmou ele ligando de orelhões para fazer denúncias anônimas. Documentou ele seguindo nossa rotina de longe, sempre respeitando os 500 metros legais, mas claramente me espionando. Mais importante, descobriu onde Daniel estava morando realmente. Não era na casa dos pais como ele havia declarado oficialmente. Era numa pensão barata no centro da cidade, um lugar que ele pagava em dinheiro para não deixar rastros. Ele mentiu para a justiça sobre o endereço, explicou o Dr. Roberto quando viu o relatório do detetive. Isso é crime. E agora temos provas visuais de todas as outras atividades dele. Com esse novo material conseguimos uma ordem de prisão contra Daniel. Quando a polícia chegou na pensão para prendê-lo, encontraram um verdadeiro santuário da obsessão. As paredes do quarto minúsculo estavam cobertas com fotos minhas. Fotos que ele havia tirado sem eu saber durante os meses de perseguição.
fotos que ele havia baixado das minhas redes sociais. Até mesmo fotos antigas de quando namorávamos, ampliadas e penduradas como se fosse um altar. Havia também mapas da cidade com minha rotina marcada, cronogramas dos meus horários, listas de pessoas próximas a mim com informações de contato. E o mais perturbador, cartas. Dezenas de cartas escritas para mim, mas nunca enviadas. Cartas onde Daniel alternava entre declarações de amor obsessivo e ameaças veladas. Você vai entender que somos almas gêmeas, dizia uma. Pode demorar anos, mas um dia vai perceber que ninguém nunca vai amar você como eu amo. Se não posso ter você, pelo menos vou garantir que você se lembre de mim para sempre, dizia outra. Era um retrato da mente de alguém completamente desconectado da realidade. Daniel foi preso em flagrante. Dessa vez não havia como negar ou distorcer os fatos. As evidências eram físicas incontestáveis. No julgamento ele ainda tentou se fazer de vítima incompreendida. Meritíssimo, ele disse ao juiz, eu sei que cometi erros, mas foi tudo por amor. A Sarah foi a única mulher que me amou de verdade. Quando ela me deixou, eu perdi a razão de viver. O juiz o interrompeu. Senhor Daniel, amor não justifica perseguição. Amor não justifica violação de medida protetiva. Amor não justifica transformar a vida de outra pessoa no inferno. Mas eu posso mudar, Daniel insistiu, chorando. Estou fazendo terapia, estou tomando medicação. Só preciso de uma oportunidade para provar que mudei. O Senhor teve diversas oportunidades de parar e escolheu continuar. Demonstrou que é incapaz de respeitar os limites da vítima e representa um perigo real para a segurança dela. Daniel foi condenado a 2 anos de prisão por perseguição qualificada, violação de medida protetiva, dano ao patrimônio e difamação. Também foi obrigado a indenizar por danos morais e a manter distância mínima de 1.000 metros de mim após cumprir a pena. Quando saí do tribunal naquele dia pela primeira vez em quase um ano, senti que podia respirar fundo. Não era só o alívio de saber que Daniel estava preso. Era a validação de que eu não estava louca, não estava exagerando, não estava sendo dramática. Um juiz havia analisado todas as evidências e concluído que sim, eu havia sido vítima de uma perseguição sistemática e obsessiva. Todas as pessoas que duvidaram da minha versão, que acharam que eu estava sendo muito dura com um homem apaixonado, tiveram que reconhecer a realidade. Júlia me abraçou na saída do tribunal. Acabou, ela disse. Finalmente acabou. Mas eu sabia que não estava completamente acabado. Daniel cumpriria 2 anos de prisão, mas depois voltaria à liberdade. E obsessões como a dele não desaparecem facilmente. Por isso, usei o tempo que ele esteve preso para reconstruir completamente minha vida. Mudei de cidade. Consegui um emprego numa empresa maior em outra área com salário melhor. Fiz terapia intensiva para processar todo o trauma da perseguição. Aprendi técnicas de segurança pessoal e autodefesa. Mais importante, aprendi a confiar na minha intuição novamente. A reconhecer sinais de alerta em relacionamentos, a estabelecer limites claros desde o início. Também conheci outras mulheres que haviam passado por situações similares. Descobri que minha história, infelizmente, não era a única. Muitas mulheres enfrentam perseguição de ex-parceiros que não aceitam o fim do relacionamento. Comecei a trabalhar como voluntária em organizações que ajudam vítimas de violência doméstica e assédio. Minha experiência, por mais traumática que tenha sido, me deu ferramentas para ajudar outras mulheres em situações parecidas. 2 anos depois, quando Daniel foi solto, eu estava uma pessoa completamente diferente. Mais forte, mais consciente, mais preparada. Ele tentou me procurar. Mandou uma carta para meu antigo endereço, que foi repassada pelo correio. Era uma carta longa, cheia de desculpas e promessas de mudança. Sarah dizia a carta, sei que você provavelmente nunca vai me perdoar, mas quero que saiba que a prisão me mudou. Fiz terapia intensiva, entendi meus erros, aprendi a respeitar limites. Não estou pedindo para voltarmos. Só quero seu perdão para poder seguir em frente. Li a carta uma vez e a joguei no lixo. Não senti raiva, nem medo, nem pena. Senti nada. Daniel havia se tornado irrelevante na minha vida. Ele ainda tentou algumas outras abordagens indiretas. Perfis falsos nas redes sociais, mensagens através de conhecidos em comum. Até mesmo uma tentativa de contato profissional através da empresa onde trabalho. Mas dessa vez eu estava preparada. Documentei tudo, reportei imediatamente para as autoridades, e deixei claro que qualquer violação da medida protetiva resultaria em nova prisão. E funcionou. Depois de algumas tentativas fracassadas, Daniel finalmente entendeu que eu não era mais a mesma mulher vulnerável que ele havia conseguido aterrorizar anos antes. Mas a vida tem uma forma interessante de dar voltas completas. 3 anos depois da prisão de Daniel, eu estava numa posição completamente diferente. Havia me tornado gerente de marketing numa empresa multinacional, tinha meu próprio apartamento numa área nobre da cidade. E estava num relacionamento saudável com um homem que respeitava meus limites e entendia minha história. Foi quando soube, através de uma amiga em comum, que Daniel estava trabalhando numa pequena empresa de marketing digital.
A ironia era gritante. Ele estava tentando seguir exatamente o caminho que sempre criticou em mim durante nosso relacionamento. A empresa onde ele trabalha está com dificuldades financeiras, minha amiga comentou casualmente. Parece que estão procurando uma consultoria para não fechar as portas. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Fiz algumas pesquisas discretas sobre a empresa. Era uma startup pequena, com poucos funcionários, trabalhando principalmente com pequenos comércios locais. Estavam claramente com problemas de gestão e estratégia, exatamente a minha área de especialização. A empresa se chamava Visão Digital, um nome que me fez sorrir ironicamente, lembrando de todas as vezes que Daniel falou sobre sua visão empreendedora. Através de contatos profissionais, consegui que eles me procurassem para uma consultoria. A reunião foi marcada numa sala de conferências da minha empresa. Quando Daniel entrou na sala e me viu sentada à cabeceira da mesa, o rosto dele perdeu toda a cor. Ele parou no meio do caminho, claramente considerando sair correndo. Mas estava acompanhado pelo sócio majoritário da empresa, um senhor de uns 60 anos que obviamente esperava que ele se comportasse profissionalmente. Boa tarde, eu disse, voz calma e profissional. Por favor, sentem-se. Vamos conversar sobre como posso ajudar a empresa de vocês. Durante toda a reunião, mantive um tom absolutamente profissional. Analisei os problemas da empresa, propus soluções, apresentei um cronograma de trabalho. Daniel ficou em silêncio quase o tempo todo, apenas concordando com a cabeça quando o sócio fazia perguntas. No final da apresentação, o sócio estava claramente impressionado. Senhorita Sara, sua proposta é exatamente o que precisamos. Quando podemos começar? Na próxima segunda-feira, respondi. Mas preciso deixar claro uma condição. Vou trabalhar diretamente com o senhor. Não posso ter contato direto com o senhor Daniel devido a questões pessoais do passado. O sócio olhou para Daniel confuso. Daniel murmurou algo sobre mal-entendidos antigos e disse que não haveria problema. Durante as semanas seguintes, trabalhei na reestruturação completa da empresa. Reorganizei os processos, refinanciei as dívidas, desenvolvi novas estratégias de marketing, trouxe clientes maiores. E em cada reunião, Daniel tinha que assistir eu fazendo exatamente aquilo que ele sempre disse que eu era incapaz de fazer. Pensar grande, assumir riscos calculados e inovar. Mais irônico ainda, minhas estratégias salvaram o emprego dele. Mas a vingança real não estava nisso. Durante o processo de consultoria, descobri que a empresa tinha alguns problemas legais sérios. Contratos mal feitos, questões trabalhistas pendentes, problemas com a Receita Federal. Nada criminoso, mas suficiente para causar dores de cabeça significativas. Como consultora, meu dever era reportar esses problemas para o sócio majoritário e recomendar soluções. Senhor João disse numa de nossas reuniões privadas, há algumas irregularidades na empresa que precisam ser corrigidas urgentemente. Vou preparar um relatório completo. O relatório que preparei era técnico, detalhado e absolutamente devastador. Mostrava anos de má gestão, decisões equivocadas e falta de controle financeiro. Adivinha quem era o principal responsável pela área de gestão nos últimos 2 anos? Daniel. Quando João leu o relatório, ficou furioso. Como é possível que esses problemas passassem despercebidos por tanto tempo? Aparentemente respondi com neutralidade absoluta. A pessoa responsável pela área não tinha a experiência necessária para identificar e corrigir essas questões. João demitiu Daniel na semana seguinte. Mas isso ainda não era o final da história. Descobri que Daniel, na sua necessidade desesperada de parecer bem-sucedido, havia mentido no currículo sobre suas qualificações. Dizia ter MBA em administração quando tinha apenas um curso técnico. Afirmava ter experiência em grandes empresas quando havia trabalhado apenas em pequenos negócios. Como consultora ética, meu dever era informar isso ao cliente. Senhor João disse na nossa última reunião, durante a auditoria dos recursos humanos, descobrimos algumas discrepâncias nas qualificações declaradas por funcionários. Recomendo uma verificação mais rigorosa de currículos no futuro. Entreguei uma pasta com documentos. Lá estava tudo, a verificação que fiz dos diplomas de Daniel, os contatos com suas supostas empresas anteriores, a confirmação de que grande parte do currículo dele era fictício. João ficou ainda mais furioso ao descobrir que havia sido enganado desde o processo de contratação. Daniel não apenas perdeu o emprego, perdeu qualquer chance de conseguir uma boa referência profissional na área. 3 meses depois, soube que ele havia voltado a morar com os pais e estava trabalhando como vendedor numa loja de eletrônicos. O homem que um dia me disse que eu pensava pequeno demais estava vendendo celulares num shopping. O homem que zombou da minha falta de visão empreendedora estava ganhando salário mínimo mais comissão. O homem que me abandonou em busca de uma vida mais emocionante estava de volta ao mesmo lugar onde começou, só que mais velho e com muito menos perspectivas. E eu estava construindo um império. A consultoria que fiz para a empresa de Daniel me deu visibilidade no mercado. Outros clientes começaram a me procurar. Em 6 meses, abri minha própria empresa de consultoria. Em 1 ano, estava faturando mais no mês do que Daniel ganhava o ano inteiro.
Comprei um apartamento cobertura na região mais valorizada da cidade. Viajava para outros países a trabalho. Tinha uma equipe de 10 funcionários. E mais importante que tudo isso, estava genuinamente feliz. Não feliz por causa da vingança contra Daniel. Feliz porque finalmente tinha construído a vida que sempre quis, sem ninguém me diminuindo ou me fazendo duvidar das minhas capacidades. Cerca de 5 anos depois de todo esse calvário, recebe uma mensagem numa rede social profissional. Era de Daniel. Sara, sei que não tenho direito de te procurar, mas queria te pedir desculpas. De verdade dessa vez. Entendo agora que tudo que fiz foi errado. Você sempre foi uma mulher incrível, e eu era imaturo demais para valorizar isso. Não estou pedindo perdão para me sentir melhor. Só quero que você saiba que reconheço meus erros e que torço pela sua felicidade. Li a mensagem algumas vezes. Não havia pedido de reconciliação. Não havia autopiedade. Não havia tentativa de manipulação. Parecia genuína. Respondi de forma simples. Aceito suas desculpas, Daniel. Desejo que você encontre sua paz e siga em frente com sua vida. E foi isso. Não bloqueei o contato, não ignorei a mensagem, mas também não abri espaço para mais conversas. Porque descobri algo importante ao longo desses anos. A melhor vingança não é destruir a vida de quem te fez mal. A melhor vingança é construir uma vida tão boa que a pessoa que te subestimou se torna completamente irrelevante para sua felicidade. Daniel passou anos tentando me controlar, me diminuir, me perseguir. Gastou sua energia tentando me impedir de crescer. Enquanto isso, eu usei toda a minha energia para crescer mesmo assim. Hoje, quando penso nele, não sinto raiva nem rancor. Sinto pena. Pena de um homem que teve uma mulher incrível ao lado e não soube valorizar. Que teve a chance de construir algo real e escolheu uma fantasia vazia. Mas principalmente sinto gratidão. Porque se Daniel não tivesse me abandonado em busca de algo mais emocionante, eu nunca teria descoberto do que era realmente capaz. Se ele não tivesse me forçado a sair da zona de conforto, eu nunca teria construído o meu próprio império. Se ele não tivesse tentado me quebrar, eu nunca teria descoberto o quão forte eu realmente sou. Então, no final das contas, Daniel me fez o maior favor da minha vida. Me ensinou que eu não preciso de ninguém para ser completa. Que estabilidade não é sinônimo de mediocridade. E que uma mulher determinada pode construir qualquer coisa que quiser, especialmente quando não tem ninguém atrapalhando. E enquanto ele ainda está tentando descobrir quem é e o que quer da vida, eu já sei exatamente quem sou. Uma mulher que não aceita migalhas de ninguém. Que não abaixa a cabeça para homem que não me valoriza, e que transformou cada tentativa de me diminuir em combustível para voar mais alto. Essa é minha história. E francamente não poderia ter tido um final melhor.